Olá pessoal, nesse vídeo eu pretendo falar sobre cálculo de tamanho amostral, que na verdade é um passo simples para a gente começar a preparar os nossos estudos e acaba economizando para a gente tempo e também custos na hora da gente, né, executar um trabalho. E é um cálculo simples, que na verdade você tenta otimizar baseado na capacidade de você detectar diferenças onde existem, né, diferenças. Ou seja, você evitar o erro tipo 2, que é aquele erro onde o, o que você está, a hipótese que você está testando, né, ela permite você rejeitar a hipótese nula, e o erro tipo 2 seria se você, tudo que você fizesse, você não avaliasse essa diferença que existe no mundo real, né? Aliado a isso, também o seu teste tem que ser, o seu estudo tem que ser capaz de evitar o erro tipo um, que é aquele erro que você mostra uma diferença que na verdade não existe. Então, isso também as pessoas dizem que isso é obra do acaso, né? E você também precisa ter um conhecimento prévio, né, do que você está testando. Então, prevalência daquele achado na população e ter uma estimativa do que você espera que vai haver uma diferença, por exemplo, numa coorte entre aquele achado que você está buscando, né, o desfecho entre os não expostos e os expostos, né? Então, são esses os elementos necessários para você fazer um cálculo de tamanho amostral. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela e apresentar para vocês o OpenApp, que é um site que tem uma série de ferramentas que são importantes para a gente usar, né, em estudos epidemiológicos. Boa parte deles envolvem estatística, né? E aqui, se vocês olharem aqui onde está apontando o dedinho aqui, você vê tamanho de amostra. Então vamos para como é que seria um cálculo de uma coorte ou um ensaio clínico, né? Que são estudos que você vai acompanhar a população ao longo do tempo. Você vê que o site está até em português, então uma atualização do site que facilita para o público brasileiro. E aqui você vê aqueles elementos que eu comentei. Então, primeira coisa que você precisa, na verdade, isso aqui são todos dados que você precisa ter antes, né, da elaboração do seu estudo. Então, para você evitar o erro tipo um, né, que é aquele onde a hipótese, né, existe igualdade entre os grupos no mundo real, né, mas de repente se você fizer um estudo por obra do acaso você acha diferença, né? Então geralmente a probabilidade de erro tipo um é dado pelo valor de P, muita gente avalia isso. Então a gente bicaudal, né? A gente calcula que para evitar uma chance daquela diferença ter sido ocorrida pelo acaso, a gente aceita um P bicaudal de menor do que 0,05. Então, o nível de confiança vai ser 1 menos o valor de P. Então, vai ser 95% de chance, né? Então, você vê aqui 1 menos o alfa, né? Que é o termo estatístico para o valor de P. Então, tem 95% de que se você achar uma diferença, realmente essa diferença não será pelo acaso, né? Então, provavelmente existirá diferença também no mundo real. O poder do estudo é a capacidade que o seu estudo vai ter de detectar diferenças quando elas existem, tá certo? Então, esse, na verdade, vai ser o complemento do beta. O beta é
a capacidade, a probabilidade de erro tipo 2, quer dizer, o erro tipo 2 é se você fizer um estudo e não achar diferenças entre os grupos, mas no mundo real existir essa diferença, então seu estudo não teve capacidade de detectar essa diferença, tá? Então não teve poder, né, de avaliar essa diferença. Então você quer um estudo que tenha esse poder de detectar diferenças, se na verdade existe, né, no mundo real diferenças. Um beta padrão assim que a gente costuma usar é de 20%. Então, um poder de 80%, né, que é 1 menos o beta, é o que se calcula geralmente. No OpenApp, ele permite que você coloque, se você quiser, é meio padrão, principalmente em ensaio clínico, né? E você ter no grupo controle, você ter tipo o dobro ou até 4 vezes mais o número de pessoas do que no grupo intervenção. Então, nessa calculadora, ele permite essa diferença. Vamos deixar número igual de pacientes nos dois grupos, tá? No caso controle, é meio o que já é determinado que no grupo controle vai ter o dobro de pacientes no grupo, né, no grupo controle. Esse é um valor que você tem que saber de conhecimento prévio, né? Então você olha na literatura e vê quantos você espera, né, que dentro dos pacientes não expostos, eles vão ter o desfecho que você está avaliando. Então, se você está querendo ver risco de mortalidade cardiovascular em não fumantes, é importante você ver o que é que foi reportado na literatura, o que é que tem de dados, né, nacionais, né, enfim, procurar as referências que indicam esse valor. Então, isso aqui é conhecimento prévio. Vamos colocar um valor qualquer, né, aqui vai ser percentual, né, vamos dizer que no grupo não exposto tenha 20%. Né? Isso vai ser importante porque quanto maior a diferença, né, que você acredita que exista entre o grupo exposto, não exposto, caso controle, intervenção, placebo, menor vai ser a necessidade de pessoas que você vai precisar colocar no estudo, certo? Então, o seu teste, isso indica o poder, né? Então, quanto maior a diferença, né, para você ter o mesmo poder, com o mesmo poder, você vai precisar de menos pessoas, tá? Eu posso fazer outro vídeo fazendo o cálculo do beta, mas no beta, que é o inverso do poder, né? No beta, o tamanho amostral ele entra inversamente, né, no cálculo, né? Então, e a diferença entre os grupos ele é diretamente proporcional ao beta. Eu posso falar um pouquinho mais para frente. Então, por isso que é importante você saber a diferença, né, para saber o tamanho amostral. E aqui ele pede ou odds ratio ou razão de risco, né, entre os grupos, né, controle ou diferença absoluta, né? Eu vou colocar aqui que no grupo, então vamos falar aqui de mortalidade cardiovascular em 10 anos, né? Em não fumantes, vamos dizer que é 20%. E em fumantes, vamos dizer que é 50%. Então, na verdade, essa diferença vai ser de 30, né? Vocês veem aqui que a razão, que seria 50 dividido por 20, né, dá 2,5. Eu poderia ter colocado aqui simplesmente a prevalência que eu achava que seria, que é o percentagem de expostos positivos, né?
Então você vê aqui diferença absoluta, razão, e o odds, tem um vídeo anterior que fala sobre como calcular odds ratio. Acho que fica melhor para vocês revisarem lá, tá certo? Então aqui, o OpenApp, ele calculou a amostra. Eu vou precisar depender aqui do cálculo, entre 78 e 90 pacientes para você ter uma diferença de 30%, né, entre o grupo exposto e não exposto, né, imaginando que a prevalência seja de 50% no grupo exposto e 20% no grupo não exposto, tá certo? Vamos diminuir essas diferenças para ver como é que ficaria. Vamos dizer que vamos deixar o percentual de não exposto como 20%, né? Mantendo ali o poder e tudo mais. Vamos dizer que agora no grupo exposto essa diferença seja de 30, né? Ou, perdão, o percentual seja de 30, a diferença vai ser de 10, tá certo? Diferença absoluta e a razão entre eles vai ser de 1,5. Lembra que deu entre 78 e 90, né? Quando a gente colocou a diferença de 30. Agora com a diferença de 10, olha, uma amostra muito maior para que você tenha essa necessidade de detectar uma diferença menor, né? O seu estudo seja capaz de mostrar essa diferença quando ela existe, né? Quanto menos, quanto menor a diferença, né? Entre grupo exposto e não exposto, mais pessoas você vai precisar ter no seu estudo para que ele tenha essa capacidade de detectar diferenças, né? E posteriormente, talvez fazer um vídeo aí do beta para que vocês consigam compreender esse conceito do ponto de vista estatístico, né? Mas de uma forma ampla, geral, é assim que funciona, tá certo? Você precisa basicamente de conhecimento prévio, né? Saber uma noção boa da prevalência, né, geral, e saber dos não expostos, do que você espera também dos expostos, né? Calcular a diferença, estimar, né, uma diferença plausível entre esses grupos, né? E aí você calcula baseado no alfa padrão, ou se você quiser evitar mesmo assim a aleatoriedade, você pode até diminuir para 99 ao invés de 95. E você vai ver que vai precisar de bem mais gente aqui, em vez de 500 e tanto, vai precisar de beirando a 1.000 pacientes. Então, quanto mais precisão você tiver, quanto mais poder você imaginar que, vamos aumentar aqui o poder para 90%, né? Mais pessoas você vai precisar. Aquela coisa, né? Para você detectar diferenças, para você chegar em resultados que você afasta totalmente a chance de aleatoriedade e você quer realmente detectar diferenças quando elas existem, maior vai ser a necessidade de pessoas, né? É, quando você tem estudos, até você pode observar, né? Estudos que fazem já prevêem que não tem a capacidade de recrutar muitos pacientes, eles colocam diferença entre intervenção e placebo bem altas, né? 50% de diferença entre os grupos. Então, tudo isso é para ter menos pacientes ali na coleta, né? Porque ensaio clínico custa caro, certo? Então é isso aí. Quem curtiu, deixa um joinha aí. Fique à vontade para comentar também sobre o cálculo. Pretendo falar sobre essa parte estatística aí a depender da demanda de vocês, né? E o feedback está aberto aí, viu? Um abraço a todos e até o próximo.